Irmãos, graça e paz a todos. Me fale sobre o áudio aí, se vocês estão escutando aí, para mim dar prosseguimento. Vocês estão ouvindo o áudio aí? Se estiver ouvindo, eu vou dar prosseguimento na transmissão. Sim. Léo, você tá na live aí, eu vou te pedir para você fazer uma oração para nós aí. Para iniciar, irmãos, ver só se o Léo vai fazer uma oração para nós aí. Léo, bom dia, graças a Deus. Graças a Deus, bom ser. Que bom, graças a Deus também. Nos abençoa com a oração aí de início. Amém. No caso eu faço o que mesmo? Só iniciar a oração, que aí eu vou dar continuidade. Tu faz uma oração pedindo a Deus para abençoar a escola, né? Bom. Aí eu faço a oração aqui no seu WhatsApp, é isso? Isso, aí mesmo, tá? Ok. Senhor, grandioso Deus, eterno Pai, queremos te render graças a Deus nessa manhã, te agradecer, Deus, por mais uma oportunidade de estarmos em mais um estudo, Deus, aprendendo mais de Ti. Primeiramente, quero pedir, Senhor Pai, perdão pelos meus erros, pelos meus pecados. Quero colocar diante de Ti, Deus Pai, toda a minha vida, Senhor, colocar as nossas vidas diante de Ti. Senhor, aqueles que estão diante dessa aula, Deus, que o Senhor possa abrir, Deus, nossas mentes, nossos entendimentos, e a cada instante, Senhor Pai, possamos aprender mais de Ti, e com isso possamos nos aproximar mais de Ti. Deus, eu quero lhe agradecer, Deus, mais uma vez, e que cada coração possa estar diante da Sua presença, com a mente, Deus, Pai, com uma mente e um coração de alunos, que possamos aprender, Deus, Pai, grandiosamente, possamos aplicar isso em nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Léo. Vou encerrar aqui, tá? Ok. Irmãos, vamos lá então.
Graças e paz a todos, bom dia a todos. Hoje vamos finalizar o capítulo 2. Eu vou passar em cada parágrafo, tá? São 3 parágrafos. Eu trouxe aqui um resumo de tudo sobre esse capítulo 2, porque a próxima escola bíblica nós já estaremos no capítulo 3, que são os decretos de Deus, tá? Talvez iremos fazer somente a leitura dele ao final dessa escola bíblica, e para nós finalizarmos tudo referente ao capítulo 2, são 3 parágrafos, para melhor entendimento nosso. Eu estava dando uma observada, nós vamos fazer a leitura de todos os 3 parágrafos, tá? Do capítulo 2. Ao final de cada parágrafo trarei o resumo e pouca coisa daquilo que vimos, que foi muita coisa, muitos assuntos, e é interessante e essencial para a vida do crente esse capítulo 2 também. Tá? Você que estiver aí com a sua confissão, pode abrir ela aí no capítulo 2, no primeiro parágrafo. Eu vou dar alguns minutinhos, alguns segundos para você encontrar aí sua confissão, tá? E aí eu darei o prosseguimento para discorrer nesse capítulo a partir do parágrafo 1. Então vamos lá? Acredito que todos já têm aí tido acesso, né? Se não, só acompanhe a leitura que eu copiei ele e coloquei aqui nos slides, capítulo 2. Vamos lá, então? O Senhor nosso Deus é somente um Deus vivo e verdadeiro, cuja substância é e de si mesmo, infinito em seu ser e perfeição, cuja essência não pode ser compreendida por qualquer outro. Vamos ver só um comentário aqui. Quando o autor escreve para nós, cuja essência não pode ser compreendida, quer dizer que Deus, o Deus bíblico, o Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, ele não vai ser compreendido por completo na mente humana. Tá? Nós temos limitações. E isso é muito bom para nós, que nós temos um Deus que ele é infinito, né? Ele é só compreendido por ele mesmo. Tá? Então, seguindo com a leitura, ele não pode ser compreendido por outro, senão por ele mesmo. Um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, partes ou paixões, a quem somente pertence a imortalidade, que habita na luz, que nenhum homem pode acessar. Tá? Aqui já traz para nós logo que nenhum homem pode acessar. Certo? Então, qualquer um que falar fora do que está escrito aqui, eu já tive acesso a Deus, eu vi Deus, né? Ele habita em luz, ele não pode ser acessado por nenhum homem. Tá? É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, em tudo infinito, santíssimo, sapientíssimo, completamente livre e absoluto. Vamos seguir para a segunda parte.
operando todas as coisas segundo o seu conselho da sua vontade, imutável e justíssimo para a sua própria glória. É amoroso, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em bondade e verdade, e que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, o galardoador dos que diligentemente o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e quem de modo algum terá o culpado por inocente. Seguindo, aqui nós temos as referências, né? Já nas aulas anteriores, já falamos sobre esses livros, trago de novo aqui. São todos esses aí, Coríntios, Jeremias, Êxodo. Hoje nós não iremos discorrer nesses livros referente a essas referências, porque nós já havíamos nas aulas anteriores falado sobre esses livros, tá? O que eu quis trazer aqui para nós é referente o que vimos anteriormente em cada parágrafo, tá? O que vimos na aula anterior, no capítulo 2, parágrafo 1, e eu trouxe aqui os pontos principais sobre a unicidade, exclusividade e autoexistência de Deus. Existe um só Deus, tá? Não há Deus, eu falei sobre isso na aula anterior, que não tem deuses rivais. E aqui nós fazemos questão de trazer aqui a palavra Deus com D minúsculo, né? Que o Deus poderoso, o Deus bíblico, criador de tudo, ele vem com um D maiúsculo, tá? Agora, referente aos demais, que são falsos, ele vem com D minúsculo. Então, não existe deuses rivais, tá? Do nosso Deus poderoso, nosso Deus bíblico. Não há outro Deus equivalente a ele, tá? Sobre a natureza divina, é um espírito invisível. Aqui traz para nós que ele é vivo e verdadeiro, tá? Agora, vamos sobre um ponto também interessante, essencial, sobre atributos de Deus. É infinito, onipotente, santíssimo e sapientíssimo. Traz junto desse Deus que ele é amoroso, que ele é gracioso, misericordioso, longânimo, que ele é perdoador de iniquidade, mas também justo e terrível em seus juízos. Então, nas aulas anteriores eu falei muito sobre isso, que ele é perdoador de iniquidade, mas também ele traz consigo a justiça, né? Os seus juízos são justos e são terríveis. Esse nosso Deus, ele odia o pecado, tá? E para nós, se cairmos no pecado, que nós temos que pedir a Deus perdão e ter um arrependimento genuíno, tá? Porque o nosso Deus Todo-Poderoso, ele odeia o pecado, tá? É um Deus supremo e seus julgamentos são corretos e terríveis. Traz para nós que seus julgamentos, né, quando ele faz seu julgamento, ele é correto, tá? Ele não, como diz aí o linguajar do pessoal, ele não é passador de pano, ele é correto em seus julgamentos e terrível, tá? Quem cai nesses julgamentos, ele faz tudo correto e cair nas mãos de Deus em todos os momentos. Se não fosse por Cristo, nós não existiríamos mais. Seguindo. De modo nenhum, ele tem o culpado por inocente. E aqui abre o leque para muitas interpretações, mas o que traz para nós aqui é referente sobre aquilo que nós cometemos na nossa vida, certo? E que está ligado diretamente ao nosso comportamento, aquilo que nós fizemos, nós não somos inocentes, tá? E quando nós queremos falar no âmbito de salvação, ele só nos perdoou porque Cristo entrou na história
Cristo veio aqui, né? E, em modo nenhum, o nosso comportamento de transgressão, né? Daquilo que nós cometemos, nós somos inocentes. E aí, inocentados, pagos a nossa dívida lá na cruz. Ele tem soberania sobre todas as coisas. E tudo que ele faz conforme a sua vontade. Tá? Não existe aí a vontade humana. A Deus fez isso porque era a minha vontade. Não tem isso, não existe. Tá? Tudo que o nosso Deus fez, ele fez conforme a sua vontade, o seu querer. Tá? Ah, mas Deus fez dessa forma porque eu orei. Tá? Vamos ter fé na oração, mas tudo que acontece, somente aquilo que é impactante, e vamos falar diretamente sobre a escolha de Deus na nossa salvação, foi a sua vontade, foi o seu querer. A morte de Cristo na cruz, foi a sua vontade, foi o seu querer. O Espírito Santo vinha até nós e está conosco até os dias de hoje. Foi a vontade de Deus e o querer de Deus, não é a nossa vontade. Tá? Sobre a natureza de Deus, autoexistente, por isso, não tem corpo, ele não tem paixão, tá? Imenso, eterno, onipotente e sapientíssimo. Deus é o Criador. O que nós podemos ter alegria é que Deus, além de Criador, ele preserva e governa todas as coisas, e é digno de adoração e louvor. Tá? Ele cria, ele preserva, ele governa todas as coisas sobre o seu juízo, sobre a sua vontade. E por isso, irmãos, mais uma vez, vem para nós que ele é digno de adorações e louvor. E a adoração, irmãos, e não é somente nos momentos dos cultos, tá? Aos domingos eu vou lá adorar a Deus. Um dia especial da semana, um dia marcado, eu vou lá adorar a Deus. Adore o seu Deus todos os dias da sua vida, tá? E, mais uma vez, eu comento o que está escrito na Bíblia: quer comais, quer bebais, quer fazer isso, qualquer outro ofício, outra coisa, né? Fazer isso tudo para a honra e glória de Deus. Seja o seu melhor para a adoração de Deus. Você é um profissional de uma determinada área, determinado ramo de uma empresa, ali você vai adorar o seu Criador. E não é no momento assim que você vai lá dizer algumas palavras, glória, glória, aleluia, aleluia, nada disso. Você está trabalhando no seu ofício, Deus, adore Ele ali na sua profissão, tá? Com a mente ciente de tudo que você está fazendo para a honra e glória e louvor dele. Você que é esposo, né? Você é um excelente esposo para a honra e glória de Deus. Você que é esposa, para a honra e glória de Deus e adoração a Deus, tá? Tudo que você faz, pense nesse Deus maravilhoso que ele te deu vida, te deu saúde, e mesmo que você nesse momento não tenha um 100% de saúde, adore a Deus, faz igual Jó, né? Ele recebeu de Deus todo bem, e no momento da adversidade ele adorou a Deus, né? Nas suas limitações, mas adorou a Deus. Ele traz para nós galardão, tá? Ele, daqueles que estão buscando ele diligentemente, traz para nós. Ele não é indiferente referente ao nosso comportamento. E qualquer comportamento nosso, que nós comportamos com uma vida cristã, com caráter cristão, né? Comportamento que diferencia dos demais humanos que não têm compromisso com Deus, ele não é indiferente conosco, ele traz para nós e dá para nós o galardão, tá? E tem um galardão já reservado para nós no céu. E entenda isso aqui, irmãos, eu não estou dizendo que ele vai dar recompensa a nós da salvação pelas nossas obras, jamais, tá? Essa salvação, ela é única e exclusivamente vinda de quem? Da parte do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, o resumo desse texto, ele define Deus como um único ser supremo, real e pessoal, tá? Você não adora um Deus que
está em imagens, ou qualquer quadro aí, uma estátua, não. Ele é um Deus único, supremo, ele é real, pessoal, ele interage conosco, tá? Em toda a nossa vida, eu disse isso nas aulas anteriores, que não existe um segundo sequer que Deus não está se relacionando conosco, tá? Ele nunca muda, Deus é eterno, possui todo o conhecimento para guiar o universo, é perfeitamente puro e sempre age com equidade. Então, esse resumo desse texto para nós, a primeira parte traz para nós sobre esse assunto, que Deus é real, não muda e sempre está interagindo conosco. O texto descreve o caráter de Deus que foi revelado a Moisés, mostrando que ele escolheu, isso aqui eu trouxe também nas aulas anteriores, ele escolheu ser fiel a um povo rebelde. Quantas vezes nós rebelamos, quantas vezes nós temos comportamento para ser castigado, e ele escolheu nós, ele escolheu, na época, Moisés, né, e um povo que era rebelde, e hoje nós também, em alguns momentos, somos rebeldes, perdoou esse povo, mas sem ser cúmplice do pecado. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos, que nós cremos, né? Ele, de maneira nenhuma, pode procurar nas escrituras de Gênesis até Apocalipse, de maneira nenhuma, Deus nunca foi cúmplice com o pecado humano, tá? É a descrição de um Deus que é, ao mesmo tempo, um Pai amoroso e juízo. Aí temos as referências bíblicas, né? Êxodo capítulo 34, verso 6 e 7, Salmo 103, verso 8, Hebreus 11, verso 6, certo? Então, a visão geral, no capítulo 2, parágrafo 1, define Deus como o único ser vivo, verdadeiro, autoexistente, infinito, um espírito puro, imutável. Deus nunca muda. Ele é soberano sobre todas as coisas. Traz também esse texto, traz para nós o amor, a misericórdia, a justiça de Deus, né? As obras que são executadas sempre visa a glória de Deus, tá? E retidão de Deus. A visão geral desse parágrafo primeiro traz para nós isso, tá? E aí, agora, nós iremos passar para o parágrafo 2 desse capítulo 2. Eu vou dar mais algum prazo aí de alguns segundos para vocês abrirem a confissão de vocês, tá? No segundo parágrafo, para nós fazer mais essa leitura e lembrar o que vimos anteriormente. Daí seguiremos após o parágrafo 3, né? Seguiremos para o capítulo 3º dessa confissão. Eu contar alguns segundos aqui na minha mente e já seguirei adiante, tá? Vamos lá, então? Parágrafo 2º. Deus possui toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança em e de si mesmo. Ele é todo suficiente para si e não possui necessidade de quaisquer criatura que ele fez. Então, qualquer pregador, qualquer pessoa que estiver na igreja e falar que Deus tem necessidade de nós, que ele está sentindo falta de nós em determinada igreja, fala para ele sobre isso aqui, ó, que ele não tem nenhuma necessidade de qualquer uma das criaturas que ele fez, tá? Ele é autossuficiente. Nem delas deriva glória, tá? Isso aqui também temos que ter sempre em mente. Não deriva glória nenhuma de nenhuma criatura, mas apenas manifesta a sua própria glória. Ou seja, se Deus não tivesse nos criado,
a sua glória seria suficiente, o que ele faz seria suficiente para a sua própria glória, né? Em por, para e sobre elas. Tá? Vamos ler de novo aqui, ó. Mas apenas manifesta a sua própria glória em, por, para e sobre elas. Então, ele manifesta tudo, a sua glória sobre nós, sobre suas criaturas, sobre tudo que nós vemos, né? Vamos mais um pouquinho falar sobre, rapidamente. Olha para o céu, glória de Deus. Olha para o sol, glória de Deus. Mares e oceanos, glória de Deus. Os pássaros sobre o céu, glória de Deus. Ele é a única origem de todo ser, de quem, por quem e para quem são todas as coisas. E ele exerce soberano domínio sobre todas as criaturas. Lembra disso aqui, ó. Ele tem soberano domínio sobre todas as coisas, sobre as criaturas, para fazer por elas, para elas, ou sobre elas, tudo o que lhe apraz. Seguindo, todas as coisas estão manifestas e patentes diante dele. Seu conhecimento é infinito, infalível e independente da criatura, assim como nada para ele é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus comandos. A ele é devido, da parte de anjos, de homens, toda a adoração. Lembra isso, irmãos? Vamos adorar a Deus e não ser aquela pessoa que fica repetindo palavras, glória, glória. Não, adorar a Deus em tudo que você faz, em tudo que você contempla sobre a criação dele, sobre as obras que ele faz e fez. Vamos adorar a Deus. Serviços ou obediências que, como criaturas, eles devem em relação ao seu Criador. E tudo quanto mais ele se agrada e requer deles, ou seja, requer de nós. Então, vamos lá sobre os pontos-chave do texto, e o resumo, e o que foi dito anteriormente. Ansiedade, propriedade de um ser que existe por si mesmo, tá? Ele não deriva de outro, ele existe por si mesmo, essa é a palavra ansiedade. Traz para nós sobre o que significa. Autossuficiência, Deus em si mesmo. Deus não precisa de nada fora de si. Lembra disso, tá, irmãos? Nada fora de si. Deus precisa de você. Deus é suficiente, irmão. Irmãos, tudo que ele precisar, ele faz. Tudo que ele precisar, ele tem. Lembra disso? Diferente de nós, tá? Então, ele não precisa de nada fora de si para ter vida. Ele já é suficiente para a sua vida autoexistente. Tem glória, bondade, bem-aventurança, tá? E, mais uma vez, não depende de seres humanos ou anjos. Lembra disso? Quando vier no seu coração alguma rebeldia, ou desistir de algo, porque a nossa vida ela vai ter altos e baixos, e nós contribuímos para isso, né? É fato. Seguindo, Deus é independente, tá? Que o texto traz para nós, sobre a derivação de glória. Ele não precisa derivar glória das criaturas, e não é beneficiado através daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos, tá? Pelo contrário, o texto traz para nós que ele manifesta a sua glória nelas e através de todas as criaturas. Ele é o criador e fonte de tudo que existe, tá? Tudo vem dele. É a origem, sustentação e propósito final. Todas as coisas estão manifestas, patentes diante dele. O seu conhecimento é infinito, infalível e independente. E nós? O nosso conhecimento tem fim. Nosso conhecimento é falível,
e nosso conhecimento depende de Deus. E olha o que o nosso Deus é. Tem um conhecimento infinito, sempre infalível e independente de qualquer outro ser, qualquer outra criatura. Tem a soberania e certeza de tudo, tudo. No dia de hoje, ele tem soberania e já tem a certeza que ele iria acontecer. Tá? Essa aula que está tendo aqui hoje, ele tem soberania e já tinha certeza que iria acontecer. Nada é incerto para o nosso Deus, nada, nada. A santidade de atos e decretos, né? E é santíssimo em todos os seus conselhos, obras e comandos. Comanda todas as coisas, os conselhos, suas obras, resumindo para nós tudo que já aconteceu, acontece, tá? Seus conselhos, comandos, existe a santidade do nosso Deus. E não adianta ninguém querer colocar responsabilidade a Deus sobre o nosso comportamento, sobre as nossas ações, tá? Pois ele é santo, seus conselhos e obras e comandos são santíssimos, tá? Não tem nada a ver com o nosso comportamento, tá? Separado de tudo que ele faz. Tudo que ele faz, ele é separado em referência ao ser humano. Tá? O dever nosso, o texto traz para nós que devemos adorá-lo, servi-lo e ser obediente a ele em tudo que ele mais, né, se agrada de nós. Sabemos das nossas limitações, que nós não atenderemos o padrão de Deus, por isso nós temos Cristo, que atendeu os padrões de Deus, e nós estamos em Cristo. E aí, quando Deus olha para nós, ele vê Cristo. O governo de Deus, ele governa todos, fazendo o que lhe agrada conforme a sua própria vontade. O que o texto estabelece para nós? De um Deus supremo, que é independente, enquanto nós, humanos, dependemos deles, os anjos dependem dele, somos subordinados a ele, os anjos subordinados a ele. A base dessa relação não tem que trazer medo para nós, não é o medo. Se nós temos uma relação com Deus, é o reconhecimento de quem ele é adorando ele, o reconhecimento do seu amor, da sua justiça, da sua perfeição, do seu poder, e nunca pode trazer medo. Se nós temos esse comportamento de medo para ter uma relação com Deus, devemos rever, tá? E essa relação, ela tem que sair o medo e trazer para nós uma relação com Deus de forma de amor, de obediência, de comportamento, de reconhecimento da perfeição do poder de Deus, da justiça de Deus, nada de medo. Não adianta ter medo de Deus e ter uma relação com ele. É sem medo que teremos essa relação, tá? É o reconhecimento da perfeição divina, da posição que Deus tem, que dele vem a origem de todas as coisas. Então, o texto descreve autossuficiência, soberania absoluta de Deus e que faz todas as coisas para manifestar a sua própria glória. Tem controle sobre todas as coisas, soberano e domínio, tá? Sobre todo o universo. E Deus não se abala em nenhum milímetro no seu trono quando os homens cometem pecados, cometem desobediências, imprudências, tá? Qualquer comportamento, seja meu, seja de vocês, ou seja de qualquer pessoa do universo, Deus não abala em nenhum milímetro no seu trono, tá? Também não interfere naquilo que nós praticamos, né? Ele traz nós a correção depois daquilo que nós cometemos da nossa vida em desobediência, né?
Em resumo, o texto destaca a imensa distância que existe, tá? Entre o Criador, que é independente da criatura, né? Ele traz para nós essa distância e coloca Deus como centro absoluto de todas as coisas. Isso é muito bom. E caminhando para o parágrafo 3, tá? Na última parte desse capítulo 2, e hoje eu irei só fazer uma breve leitura da primeira parte do capítulo 3, tá? Daqui a pouco chegarei lá, e na semana que vem, se Deus quiser, nós traremos as explicações, os comentários. Então, seguindo aqui no parágrafo 3, tá? Em seu ser divino e infinito, há três substâncias: o Pai, a Palavra ou o Filho e o Espírito Santo, de uma só substância, poder e eternidade, cada um possuindo completa essência divina, e ainda assim a essência é indivisível. O Pai de ninguém é gerado, nem procede. O Filho é eternamente gerado do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, todos infinitos sem princípios de existência. Essa é a primeira parte do parágrafo 3 do capítulo 2. Seguindo, portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares e relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus e confortável dependência dele. Então, vamos para os comentários. O texto traz para nós, esse parágrafo 3 do capítulo 2, traz para nós a estrutura da Trindade. 3 substâncias de só uma substância. Então, vamos lá. Substâncias ou pessoas. Refere-se ao Pai, ao Filho, né, que traz, em alguns momentos, a Bíblia traz para nós que ele é a palavra, o verbo se fez carne, né, está lá em João, no capítulo 1, e ao Espírito Santo. Embora a palavra substância possa soar estranha, significa que cada pessoa da Trindade possui uma existência real e distinta. Então, nós não podemos trazer essa confusão na mente. Um só Deus em 3 pessoas, tá? O texto traz para nós sobre substância, uma só substância. E discorrendo a explicação, é uma só substância, que é em poder e eternidade. Isso afirma para nós que, embora sejam 3, eles não são 3 deuses, tá? Um só Deus, em 3 substâncias, porém, uma só substância. Eles compartilham a mesma essência divina. É o mesmo poder, que é infinito, e a mesma eternidade. Nenhum é mais antigo que o outro, tá? Temos que entender isso. Embora alguns queiram trazer algumas respostas semelhantes a essa ou a outras, né? Nenhum deles é mais antigo ou mais poderoso que o outro, tá? Essência é indivisível. Essa essência de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Natureza divina não pode ser dividida. Um único Deus, em essência. Seguindo, vamos trazer sobre as propriedades pessoais e diferenças funcionais, né? Tá entre parênteses aqui. Tem as propriedades pessoais, que é diferenças funcionais de cada um. O texto distingue as pessoas pelas suas propriedades peculiares e relativas. Então, vamos lá. O Pai é a fonte da divindade, de quem ninguém é gerado nem procede. Ou seja, o Pai não é gerado e nem procede de ninguém. Porém, o Filho é eternamente gerado do Pai, mas o Pai não é mais antigo nem mais poderoso que o Filho, tá? Então, vamos lá. O Filho é eternamente gerado do Pai,
Não é uma criatura, mas é gerado desde a eternidade, sem princípio. Ele é sem princípio, assim como o Pai. Tá? Já o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Essa é uma visão reformada, tá? Tradicional. O Espírito é eterno, assim como o Filho é eterno, como o Pai é eterno. Tá? Não é porque ele procede do Pai e do Filho, então ele é mais novo ou menos poderoso, nada disso. Em poder são iguais, tá? Sempre foram eternos. E o texto traz para nós isso, para não trazer em nós uma confusão. Porém, como nós já vimos falado nos trechos anteriores, né, tem pessoas que podem ter interpretações diferentes, falar que o pai é mais poderoso que o filho, e que o filho é mais poderoso que o Espírito Santo, nada disso. Ambos têm o mesmo poder, a mesma essência, ambos são eternos. Tá? Unidade de distinção, portanto, um só Deus. Ele não deve ser dividido, o ser ou natureza de Deus é um só, tá? Sobre distinguindo, por relações pessoais. A distinção entre eles não é na essência, tá? Mas nas suas relações internas e obras. Cada um tem a sua importância na obra da salvação. Ambos infinitos, ambos sem princípio de existência. Então, todos os três são coeternos e são autossuficientes. Tá? Propósito sobre a teologia, fundamento de toda a nossa comunhão com Deus. E é importante termos essa comunhão com Deus e esse entendimento, e como já no trecho anterior também falei, e lemos, se Deus é compreensível pela mente humana, ele não é Deus. E aí, às vezes, em alguns momentos, pode trazer uma interrogação, como assim? 3 pessoas, um só Deus, ambos são eternos e tal. Mas, assim, irmãos, como Deus é incompreensível na mente humana, então ele traz para nós essa tranquilidade, essa paz, que é um Deus infalível, um Deus infinito, um Deus que está sobre todas as coisas. Então, qual que é o propósito para nós sobre isso? Comunhão e dependência. O texto traz para nós que essa doutrina não é apenas intelectual, tá? Ela precisa de comunhão também para ter paz com Deus, para ter esse entendimento. Mas existe também prática, e ela é o fundamento da vida cristã, pois o Pai nos ama e nos adota. O Filho nos redime e o Espírito Santo nos santifica e habita em nós. Que maravilha. Vou ler mais uma vez. O Pai nos ama e nos adota. Mas como assim? Se o Pai nos criou? Mas lá no jardim do Éden, no princípio de todas as coisas, nós rejeitamos a Deus, Mas eu não estava lá. Adão era nosso representante lá. Tá? Então, o Pai nos ama e nos adotou. Quando nós tinha rejeitado a Deus, ele nos adotou através de Cristo, tá? Então, o Filho nos redime. Através de quê? Através da morte, sacrifício de Cristo lá na cruz. E o Espírito Santo nos santifica e habita em nós. Todos os dias, viu, irmãos? O Espírito Santo, ele está nos santificando e habita em nós. Somos templos e moradas de Deus. Então, traz para nós uma confortável dependência. Isso significa que a igreja depende da obra de um Deus uno e trino. Glória a Deus nas alturas, isso é muito importante. Nós somos dependentes desse Deus uno e trino para salvação e sustento. Que maravilha. Resumo do texto, e aí nós já estamos terminando. Na semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos no capítulo 3. Eu vou fazer só uma breve leitura dele, tá? E aí o resumo do texto para nós. Ele reafirma o monoteísmo ortodoxo. Deus é um só ser, substância, que é em 3 pessoas distintas, substâncias, que são iguais em poder, eternidade e essência. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, irmãos? Que maravilha,
Como eu disse a vocês, vou fazer uma breve leitura do capítulo 3, e na semana que vem nós estaremos estudando sobre os decretos de Deus. Tá? Vou dar aí uma pausa de alguns segundos para vocês abrirem aí na confissão de fé de vocês, tá? E aí sim farei a leitura. Acho que podemos, então, prosseguir. Capítulo 3 traz para nós os relatos sobre os decretos de Deus. Parágrafo 1. Deus decretou em si mesmo, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, livre e imutável. Todas as coisas, seja o que for que venha a acontecer, ainda assim, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem tem comunhão com algo nisso, nem é violentada a vontade da criatura, nem ainda é eliminada a liberdade ou contingência das causas secundárias, antes estabelecidas. Nisso demonstra-se a sua sabedoria, em dispor de todas as coisas, e poder e fidelidade em efetuar os seus decretos. E aí, irmãos, seguindo o parágrafo 2, embora Deus conheça tudo o que possa ou venha ocorrer, sobre todas as circunstâncias imagináveis, ainda assim, ele não decretou qualquer coisa porque ele a previu como futura, ou como aquilo que poderia ocorrer em tais condições. Parágrafo 3. Por meio do decreto de Deus e para manifestação da sua glória, alguns homens e anjos são predestinados ou preordenados para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, para o louvor da sua glória, graça. Outros são deixados a agir em seus pecados, para a sua justa condenação, para o louvor da sua glória. Eu vou parar aqui no parágrafo 3. Na semana que vem, nós iremos discorrer nesse capítulo 3 da Confissão de Fé, tá? Trarei as explicações. Esse capítulo 3 ele é composto de vários parágrafos, tá? E eu vou, no discorrer das aulas, trarei de novo, por exemplo, a leitura do parágrafo 1 desse capítulo 3 e trarei explicação. Se der tempo, seguirei com o parágrafo 2 do capítulo 3 e assim por diante, tá? Então, irmãos, o que eu queria trazer para vocês hoje, tá? Nós, então, fechamos a nossa aula do capítulo 2 dessa Confissão de Fé. Semana que vem traremos o capítulo 3, tá? E para você que tiver dúvidas sobre as introduções, o capítulo 1 e 2, as aulas estão salvas, estão no canal da igreja, tá bom? Então, vamos encerrar por aqui, vamos fazer uma breve oração e, se Deus quiser, nós nos encontraremos no culto mais tarde, tá bom? Então, você que tem condições, curva a vossa cabeça, feche seus olhos e oremos a Deus. Pai Santo,
diante de Ti encontramos mais esse dia e Te damos graça pelo Seu amor que teve conosco, nós nem ainda sendo merecedores. Sabemos da nossa fraqueza, do nosso pecado, mas mesmo assim o Senhor resolveu amar homens pecadores como nós. Te damos graça por esse dia que nos deste, por estarmos nós aqui, por pegar as Escrituras e ler e ter mais conhecimento do Senhor, pois só assim, abrindo as Escrituras, cresceremos em conhecimento e em graça sobre graça, que é do Senhor Jesus Cristo. Pai, vamos te pedir em favor da nossa igreja invisível, que só o Senhor consegue enxergá-los. Nós não sabemos aonde está, mas o Senhor assim sabe. Pedimos pelas necessidades da igreja invisível, as enfermidades, as tribulações, as necessidades que cada um tem. Aqueles que estão de lutos, aqueles que estão enfermos. Vamos te pedir pela nossa igreja local. Une nós mais, Deus. Une nós para que possamos crescer juntos e tudo para a tua glória, tudo para a tua honra, tudo para o teu louvor e para a tua adoração. Rogamos pelas famílias que estão enfermas, como o nosso irmão Sivaí está enfermo, suas necessidades, o Senhor conhece o íntimo do coração dele. Certo é que pedimos ao Senhor que alivie as suas dores, seja com ele. O irmão Eduardo também, com as suas enfermidades, suas limitações. Oh Deus, abençoa ele, suas famílias, seus vizinhos, seus parentes. Rogamos, Senhor, pelo presbitério da igreja, pastor, os diáconos. Senhor, ilumina-nos para que possamos fazer o melhor, e o melhor é para Ti, para que possamos ensinar e ser ensinados também. Abençoa esse resto de domingo, é o que pedimos. Em nome consagrado de Cristo Jesus, bendito e eterno. Amém. Amém, irmãos? Então, mais tarde nós nos veremos, se Deus assim quiser. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e reais consolações do Espírito Santo sejam em nossos corações eternamente. Amém.